Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Nossa aula de português está revisando a aula anterior, falando sobre, usando a ortografia e falando sobre a letra M, que é usada somente antes da letra P e da letra B, certo? E antes de outras consoantes, nós podemos usar M, mas lembre da regrinha. Antes de P e B, só M eu posso escrever. Então, a Adriana trouxe aqui coisas diferentes para vocês hoje. Trouxe aqui vários objetos, que esses objetos, ele tem M antes de P ou B, no nome deles, ou tem N antes de qualquer outra consoante, certo? Tia Adriana vai mostrando esses objetos e vocês vão anotando, vai precisar de caligrafia, certo? Então, para essa atividade, vocês vão precisar da caligrafia. Vou mostrando cada objeto e vocês vão escrevendo essas palavras na caligrafia, certo? Então, vamos lá para o primeiro objeto. Isso aqui é um bombom. Duas vezes a sílaba bom. Bom, bom. Escrevam aí na caligrafia de vocês, certo? Primeira palavra, bombom. Segunda palavra, segundo objeto, pente. Pente. Então, essa atividade ao mesmo tempo é um autoditado. São apresentados os objetos a vocês e vocês vão escrever como vocês imaginam a escrita de cada palavra, certo? Depois nós vamos fazer a correção e depois da correção prossegue as atividades que a tia Adriana vai pedir para vocês fazerem com o uso dessas palavras, certo? Então, segundo objeto, pente. Primeiro, bombom. Segundo, pente. Terceiro objeto, aqui é um anjo. Anjo. Escrevam lá. Vai precisar, essa atividade de português vai precisar que vocês assistam esse vídeo para poder fazer a atividade, certo? Então, dê uma olhadinha no vídeo, peça para a mamãe mostrar o vídeo para vocês e a gente vai conseguir com que vocês aprendam um pouquinho mais assistindo esse vídeo de hoje, tá certo? Então, primeiro objeto, vamos lá? Bombom. Segundo objeto, pente. Terceiro objeto, anjo. Quarto objeto, lâmpada. Lâmpada. Na sílaba lã, tem um sinalzinho chamado de circunflexo, aquele que vocês conhecem como um chapeuzinho em cima do A, para o A ficar com o som de an. Lâmpada. Quarto objeto, lâmpada. Quinto objeto, pincel. Pincel. No final a gente usa L, certo? Pincel. Quarto objeto, bomba. Uma bomba mais para criancinhas usarem, né? Mais leve, não aquelas bombas grandes, mas é uma bomba. Olha a sílaba, a primeira sílaba, bom. Então aí vocês já prestam atenção a ouvir bem, tia Adriana destacar essa sílaba, que aí tem a presença de um M ou um N na primeira sílaba, bomba. Então vamos para o próximo objeto. Isso aqui é uma tampa. Tampa. E ao mesmo tempo vai ouvindo quantas vezes tia Adriana pronunciou a sílaba de cada palavra, certo? Próximo objeto, isso aqui é um campo. Campo. Escutem bem a pronúncia, ouçam bem a pronúncia. Quando for escrever também, escrevam com bastante atenção. Lembre desse som do em, in, on, que aí há a presença de um M ou um N. Agora lembrando que para ser um M, a próxima letra perto tem que ser um P ou um B, certo? Campo.
Quem usa esse transporte aqui é um bombeiro. Bombeiro. Então, essa palavra bombeiro são 3 sílabas que formam ela. E ainda nós encontramos na segunda sílaba, no BEI, nós encontramos um encontro vocálico, EI. Então, bombeiro, certo? E o último objeto, o símbolo da nossa pátria, é uma bandeira. Bandeira. Também há um encontro vocálico na segunda sílaba. Bandeira. Deira. Vocês escrevem essas palavras na caligrafia, caprichem na letra, certo? E antes de prosseguir a atividade, vamos para a correção delas, certo? Vocês vão fazer a separação das palavras que vocês utilizaram M antes de P ou B e as palavras que vocês usaram N antes de qualquer uma outra consoante, certo? Então vamos lá para a correção dessas palavras. Vamos lá, criança, para a correção das palavras. Vocês escreveram de um jeito aí que vocês acham que o M ou N pode ser colocado nas palavras. Vamos lá para a correção. Tia Adriana separou desse jeito. Antes de P ou B, então as palavras que nós usamos M antes de P ou B, elas estão aqui. No outro quadro, são as palavras que vocês usaram, que nós usamos N antes de outra consoante, certo? Então vamos lá. Tia Adriana pediu primeiro para que vocês fizessem o quê? Escrevesse na caligrafia todas as palavras para indicar o nome dos objetos apresentados. Tia Adriana apresentou 10 objetos para vocês. Vocês escreveram. Depois que vocês escreverem essas palavras, vocês vão fazer a correção. Certo? Então, nada de separar agora. Primeiro vamos fazer a correção para saber se todas estão escritas ortograficamente corretas. Certo? Então, vamos lá. Procure lá a palavra tampa. Vocês usaram M antes de P? Se vocês usaram M antes de P, está correto. Parabéns. Certo? Lâmpada. Vocês usaram também M antes de P? Se vocês usaram M antes de P, também está correta a palavra. Parabéns. Bomba. Vocês usaram M antes de B? Se usou, está correto também. Lembrando da regrinha, certo? M antes de P ou M antes de B. Bombom. Bombom tem um M no final e tem um M aqui bem próximo antes da letra B. Bom. Campo. Também nós usamos o M porque na regra fala que antes de P eu uso o M, certo? Bombeiro. Na regra também fala que antes de B eu uso o M. Então, tampa, lâmpada, bombom, bomba, campo e bombeiro, todas elas nós usamos M antes da letra P ou da letra B. Então, se vocês fizeram correto, parabéns. Vamos para as palavras que nós usamos M antes de qualquer outra consoante, menos P e B. Porque na regra diz que é M que a gente usa, certo? Então, vamos lá. Anjo. Nós estamos vendo aqui um J, consoante J. Então, antes do J vem N de navio. Se você fez desse jeito, parabéns, correto. Pincel. Pincel, vem um L no final, a gente fala pincel. Tem pessoas que pelo som da letra, né, pelo som da pronúncia, pela pronúncia da letra, pensa que pincel, pastel, um U no final, mas não é. É um L, pincel. Preste atenção. Pincel termina com L. E aqui que é o importante da regra. Antes de qualquer outra consoante, vem N, certo? Então, pincel, se você usou N de navio, antes do C, parabéns também. Bandeira. Lembra que a Adriana falou que tem um encontro vocálico? Ei, bandeira. Então,
vem um N antes de D, que é outra consoante que não seja P nem B, certo? Também está correto se você fez assim. E pente, nós também usamos N, porque próximo ao N vem outra consoante qualquer, que não seja P nem B, certo? Então, o que é que vocês vão fazer agora, depois da correção? Vocês vão pegar e separar dessa forma na caligrafia. Primeiro você escreveu as palavras como vocês acham que elas são escritas, da forma que vocês imaginam que elas são escritas. Depois, vocês separam. Todas que vocês colocaram M, que nós fizemos já a correção, né? Escreve depois daquelas que você escreveu. E do outro lado, ou em uma outra folha, vocês escrevem todas que vocês usaram N antes de outra consoante, certo? Depois que vocês fizerem tudo isso, separar as palavras que vocês usaram M antes de P e B, das palavras que vocês usam N antes de qualquer outra consoante, aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão circular o MP, circular o MB, aqui vocês fazem com essas palavras, M antes de P e B, e desse outro lado, vocês fazem com as palavras que vocês usaram N antes de outra consoante. Pronto. Depois de tudo isso, o que é que vocês vão fazer? É melhor que vocês façam dessa forma. Primeiro vocês escrevem todas que vocês usaram M antes de P ou B. Em outra folha, vocês escrevem as palavras que vocês colocaram N antes de qualquer outra consoante. Não coloque um do lado do outro como eu fiz aqui não. Por quê? Porque vocês vão fazer mais uma atividade agora, depois de colocar as palavras nos grupos certos, certo? Pronto. Depois de vocês escreverem todas essas palavras, separarem de acordo com a regra ortográfica, vocês vão separar as sílabas dela, certo? Então, vocês vão separar a sílaba de... Eu quero ver aqui. Separar a sílaba de tampa. Separar a sílaba de lâmpada. Escute bem o som. Tam. Então, o M não ia para outra sílaba. Por causa do som. Tam. Tampa. Lâmpada. Bomba. Bom. Não é capo, é campo. E bom. Beiro. Então, o encontro vocálico não separa, viu? Bombeiro. Ei permanece com o B aqui para formar a segunda sílaba, certo? A mesma coisa vocês fazem com outro grupo de palavras. Vou colocar aqui embaixo. Anjo, pincel, bandeira e pente. Vocês fazem a separação de sílabas ao lado de cada palavra. Escreve, depois separa as sílabas. Outra questão que vocês vão fazer. Vocês vão usar duas cores. Vão usar a cor azul para pintar as palavras que são escritas com M antes de PB e com N antes de qualquer outra consoante. Então, tampa, vocês falam a tampa. Então, vocês vão usar azul para pintar as palavras no masculino e amarelo para pintar as palavras no feminino.
tampa, a tampa. Então, a tampa vai pintar de azul. Pinta de azul que é feminino. Aliás, desculpe. Pinta de azul porque isso. Pinta de amarelo porque está no feminino. A tampa, você usou a antes. Então, tampa está no feminino, certo? Lâmpada. Também vocês usam o A antes. Então, lâmpada também está no feminino. Vocês pintam de amarelo. Deixa eu colocar do outro lado. Aqui. A tampa. A lâmpada. A bomba. É mais interessante vocês fazerem assim. Vocês primeiro falam a e a palavra, o e a palavra. Depois vocês pintam quando vocês já souberem se está no feminino ou no masculino, certo? O bombom, o campo, o bombeiro, o anjo, o pincel, a bandeira e o pente. Pronto. Depois que vocês descobrirem as palavras se estão no masculino ou no feminino, aí o que é que vocês vão fazer? Pega o lápis de cor azul e pinta as palavras que estão no masculino. Bombom, campo, bombeiro, anjo, pincel e pente. E de amarelo as palavras que estão no feminino. Tampa, lâmpada, bomba e bandeira, certo? Depois que vocês fizerem tudo isso, primeiro que a Adriana pediu, vamos recapitular. Primeiro que a Adriana pediu para vocês escreverem as palavras, certo? Depois, fizéssemos a correção. Depois da correção, separava as palavras que vocês usaram. M antes de P e B, formava um grupo, colocava uma embaixo da outra. E na folha seguinte, né, vocês colocariam, ou no verso da folha, vocês colocariam aquelas que vocês usaram a N antes de P ou B, certo? N antes de outra qualquer consoante. Primeiro, as palavras que vocês usam M antes de P ou B. E no verso da folha ou em outra folha, as palavras que vocês colocaram N antes de qualquer outra consoante, certo? Depois de fazer essa separação, a Adriana pediu para vocês separarem as sílabas. Por que não vai ser uma do lado da outra? Porque o espaço que vai ficar vai ser para separar as sílabas, certo? Nós aproveitamos e já fizemos a separação ao lado. Depois, vocês circular os encontros, né? M antes de P, M antes de P, M antes de B, M antes de B, M antes de P, M antes de B. N antes de J, N antes de C, N antes de D e N antes de T, para vocês verem a diferença que é quando você vai usar M ou N, certo? Depois de tudo isso, terceira tarefa, pintar as palavras de azul, pintar de azul as palavras que estão no masculino, né? Aí vocês falariam o A ou o ao antes para descobrir. Ou um e uma, né? Uma tampa, uma lâmpada, uma bomba, um bombom, um campo, um bombeiro, um anjo, um pincel, uma bandeira, um pente. Se quisesse substituir somente para trocar o A e o O, no caso substituir, né? Aí, depois, vocês pintariam essas palavras. De amarelo, as palavras que estão no feminino e de azul, as palavras no masculino. Próxima questão agora, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão combinar essas palavras, combinar do jeito que vocês acham que a palavra tampa, de repente, combina com... Deixa eu ver, tampa pode combinar com lâmpada, por exemplo. Aí vocês formulam uma frase. Liguei a lâmpada da cozinha e encontrei a tampa da panela, por exemplo.
né? Bomba rima com campo, por exemplo. Miguel soltou uma bomba no campo. Miguel jogou uma bomba no campo. Miguel solta a bomba no campo. Depende também o verbo, como vocês queiram colocar em qual tempo. Se no presente, no passado ou no futuro, certo? Então vocês combinam palavras aí. É a última das questões, certo? Tudo isso para vocês fazerem na caligrafia. E no final, vocês elaboram frases. Vocês formam 5 frases combinando essas palavras, certo? Bombom, de repente, pode combinar com pincel, né? Ou pode combinar com anjo. Bombeiro pode combinar com bandeira. Ou bombeiro desfila com a bandeira. Aí a combinação das palavras vai depender da criatividade de vocês, certo? Fica a critério de vocês a combinação. Só vou colocar um exemplo aqui. Vou colocar um exemplo de uma frase, só para vocês terem assim uma base de como vocês vão combinar essas palavras para formar frase. Por exemplo, eu dei bombeiro e bandeira. Aí vocês podem fazer, por exemplo, o bombeiro segura a bandeira. A combinação de palavras para formar frase depende da criatividade de cada um de vocês, certo? Eu achei que bombeiro combinava com bandeira e formulei essa frase. O bombeiro segura a bandeira. Aí vai depender da criatividade de cada um, certo? Então, primeiro, vamos relembrar o que vocês vão fazer na caligrafia. Primeiro, vocês escrevem, como lá no vídeo dos objetos que a Adriana mostrou os objetos a vocês. Primeiro, vocês escrevem o nome dos objetos. Depois, nós vamos para a correção. Vocês vão conferindo se escreveu corretamente, se usou M antes de B, se usou M antes de B, qual foi a palavra que você usou, a letra que você usou no final da palavra bombom, se na palavra bombeiro vocês colocaram o encontro vocálico EI, se na palavra lâmpada vocês colocaram o circunflexo, se nas palavras que vem M antes de outra consoante, vocês colocaram o L no final de pincel, se colocaram o encontro vocálico EI na palavra bandeira, se usaram N de navio antes de outra consoante. Então, vocês fazem isso. Separa os grupos das palavras. Aquelas que vocês usaram M antes de P e B, fazem uma lista delas, uma embaixo da outra. Em uma outra folha ou no verso, vocês colocam aquelas que vocês usaram N antes de outra consoante, certo? Depois de fazer tudo isso, vocês vão, ao lado, separar a sílaba de cada palavra. Tampa, lâmpada, bomba. Cada vez que você abre a boca, que você pronuncia uma sílaba, então vocês vão botando, né? Bomba. Então você abriu a boca 2 vezes, são 2 sílabas. Vocês separam as sílabas ao lado. Depois vocês circulam os encontros. M antes de P ou M antes de B. N antes de J, N antes de C, N antes de D, N antes de T. Depois, vocês vão descobrir quais palavras estão no masculino ou no feminino, certo? Aí, vocês... E a Adriana só deu um exemplo aqui para descobrir. Colocou O ou A antes, como vocês também podem colocar um ou uma para descobrir, certo? Depois que descobrir as palavras que estão, se estão no feminino ou no masculino, vocês pintam com azul as palavras que estão no masculino. De amarelo, as palavras que estão no feminino, certo? Depois que fizer tudo isso, vocês vão elaborar frases. Vocês combinam as palavras como vocês acharem que elas combinam, aí depende da criatividade de vocês.
Eu dei um exemplo de uma combinação aqui. Usei bombeiro e usei bandeira. E formulei a minha frase. O bombeiro segura a bandeira. Aí depende da criatividade de vocês em elaborar as frases, certo? Primeiro, usar as palavras que vocês quiserem para combinar. E depois, elaborar as frases, certo? Caprichem nessa atividade. Essa atividade, qual é o objetivo dela? Que vocês consigam escrever corretamente, usando a ortografia, usando as regras ortográficas M antes de P e de B, certo? E N antes de qualquer outra consoante. E também construção de frases, né? Certo, gente? Um abraço e capricho na atividade.